Sim. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou esperar entrar mais gente aí para eu poder iniciar a live, que é uma live interessante. Tão interessante que eu já, inclusive, preparei uns tópicozinhos para a gente começar a conversar. Mas eu vou aguardar o restante do pessoal entrar para a gente começar a dissertar um pouquinho melhor sobre saúde, né? Ok, perfeito, tá? Eu gostaria de dar boa noite para as pessoas aí que já estão entrando na live. Eu vou aguardar a gente ter uma quantidade um pouquinho maior aí de pessoas para a gente começar a dissertar um pouquinho mais, falar sobre uns assuntos pertinentes à live de hoje, tá? Uma das coisas que eu decidi fazer a live pelo TikTok é que ela tem um tempo, né? Ela é um pouquinho maior que o Instagram e não vai ter que ficar desligando como a gente fazia. E é um outro aplicativo que a gente tem crescido muito. E o Facebook principalmente, que é a nossa parte principal de trabalho, né, de contato com os pacientes, é através da página do Dr. Ayal do Facebook, né, dentro das redes sociais. Então a Maria Zenilda Onofre já disse oi, boa noite para você, Maria Zenilda, nossa paciente também. A Selena Cortes Chaves aqui no Facebook, né, já falou boa noite para você, Selena, também nossa paciente há muito tempo. Nós estamos fazendo, as pessoas podem perceber que eu olho para um lado, depois eu olho para o outro, porque eu estou fazendo uma transmissão aqui tanto pelo TikTok, tá? Como também essa transmissão pelo Facebook, a página Dr. Ayal, e o nosso TikTok, @DenisonAyal, tá bom? A Flávia Cassaniga, do Facebook, disse boa noite, vou dar uma boa noite para você também, tá? Aqui no TikTok, TW Edson disse boa noite. A Veveline TikTok disse cheguei. O Eleison 90 disse boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando aí, tá bom? E então o que acontece? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem estado na moda, né? Hoje em dia. As pessoas hoje começam a querer descobrir mais sobre saúde, né? Para as pessoas que não me conhecem ainda, meu nome é Denison Ayal. Eu sou morfologista sanguíneo, eu sou formado na França, né? A minha história é bem interessante, que eu tive um problema sério no meu joelho, né? A ponto de ter que quase amputá-lo, eu estava na cadeira de roda. E eu estava fazendo biomedicina no Brasil, estava dentro da aeronáutica. E o que aconteceu com a minha vida? Eu passei pelos maiores médicos, né? Aqui do Brasil, dos Estados Unidos, e nenhum deles deu um jeito na minha perna. E o interessante é que tinha uma sargenta na aeronáutica, que ela tinha um tumor no cérebro e ela estava muito bem, e ela fazia um tratamento. E aí, o que aconteceu? Eu perguntei para ela, o que está acontecendo? Você está melhor que a gente e o câncer está fazendo bem para você? E ela disse, não, eu estou fazendo um tratamento, né? E esse tratamento é com o Le François, aqui na Guiana Francesa. Nessa época eu estava em Belém do Pará e eu fui para lá. E é impressionante quando eu entrei em contato pela primeira vez com a análise do sangue vivo, com a ortomolecular e por aí vai. E através de uma alimentação, através de uma regulação de suplementos, nutracêuticos, remédios naturais, a minha perna começou a se reconstituir, tá? Eu tive um estiramento no meu ligamento colateral lateral, é um problema um pouquinho raro, só que como eu peguei uma infecção no joelho, a situação piorou, né? E foi a partir daí eu larguei biomedicina, aqui no Brasil que eu estava fazendo, né? Inclusive eu voltei agora a fazer o biomedicina. Eu larguei e fui para a França, onde eu passei 7 anos, né? Ali entre Toulouse e Barcelona, na Espanha também, onde eu aprendi a análise do sangue vivo, eu me formei, né? Como morfologista sanguíneo, né? E tive como um dos meus professores, um dos criadores da análise do sangue vivo, que é o Dr. Bradford, e da ortomolecular, né? Da medicina funcional, eu tive também como professor o Dr. Le François, e retornei ao Brasil. Mas o interessante é que quando eu saí do Brasil, as pessoas não tinham essa busca tão grande pela saúde, né? E o que aconteceu? Hoje todo mundo quer ter saúde, todo mundo busca práticas mais saudáveis, mais naturais. As pessoas começaram agora a ter uma visão um pouco maior. Então, antigamente, logo quando eu voltei ao Brasil, a grande busca era de pessoas assim, a partir de 40 anos que começavam a se cuidar. Hoje eu recebo pacientes de 17, 18 anos interessados em ter saúde, qualidade de vida, ganho de massa, emagrecimento e por aí vai. E o assunto de hoje é um assunto que está na moda, é um assunto pertinente,
que é sobre o jejum intermitente, né? O que é o jejum, né? Para que ele serve? O jejum que a gente faz é aquele mesmo jejum que o pessoal faz na igreja, que fica 7 dias sem comer. Não, eu vou explicar para vocês, tá? Existem vários tipos de jejum e vocês vão entender, tá bom? Primeiro eu vou dar uma boa noite aqui para Cida Nunes, que disse: boa noite, tô falando de Vila Velha, no Espírito Santo, aqui pertinho. Marilza Mello disse: boa noite, estou aqui, nossa paciente antiga aqui também, tá bom? Vou responder aqui o pessoal aqui do TikTok também que tá dando boa noite, tá bom? A Natália El, que é a nossa moderadora aqui, tá? Já tá monitorando aqui. A Veveline TikTok diz: eu amo jejum porque funciona, sim, é uma estratégia interessante, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber é que o jejum intermitente, ele não é uma dieta, tá? O jejum intermitente, ele é uma estratégia de não comer, tá? Agora, o que você come no horário da janela aberta é a grande chave para o seu sucesso, tá bom? Dentro do jejum intermitente, tá? Existem vários tipos de jejum, mas dentro do jejum intermitente, o que é jejum intermitente? É um jejum que você vai fazer com uma intermitência, com um período em que você vai comer e no outro período você não vai comer. No período que a gente vai comer, a gente chama de janela aberta, é o horário que você pode comer. No período em que você não vai comer, a gente chama de janela fechada, que é o horário em que você vai realmente fazer o jejum e ter os seus benefícios, tá bom? Eu vou conversar muito com o jejum com vocês. As minhas lives são bem interativas, então eu vou estar respondendo perguntas. Não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas. A Natália vai estar sendo moderadora para transmitir tudo para mim, tá? Mas a primeira coisa que eu preciso falar vou dar aqui uma boa noite para Norma Dias, boa noite, né? Do Rio de Janeiro, ela. A Marilane Fonseca, boa noite, doutor. Então a primeira coisa que vocês precisam entender o jejum intermitente, ele não é uma modinha de agora. Eu faço jejum há 10 anos, tá? A minha esposa faz comigo desde os 8 anos que a gente está junto. Os meus bebês já nasceram, já se cuidam e fazem um certo tipo de jejum. E vocês vão entender, mais ou menos, né? Essa relação grande que existe entre o jejum intermitente e a restrição calórica. Primeiro, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o jejum intermitente, o resultado dele no emagrecimento, o resultado do jejum intermitente na limpeza do corpo, na autofagia, é científico, tá? Se você encontra um profissional aí que fala, mas o jejum não tem efeito, você corre desse profissional que ele já não está atualizado. Porque eu que vim da França, eu posso falar porque as coisas lá, elas se atualizam muito mais rápido. E, por exemplo, para chegar numa formação médica aqui no Brasil, para chegar numa formação nutricional aqui no Brasil, vai demorar anos. Eu já fiz faculdade no Brasil e fora. E aqui no Brasil, por exemplo, tem faculdades em que eu estudo com livros de 15 anos atrás. Esse livro está extremamente atrasado. Hoje, só da minha área de anti-envelhecimento, são mais de 300 trabalhos científicos diários que lançam. Ou na PubMed, ou no Google Acadêmico, ou em revistas indexadas como a Nature, a Science e por aí vai, tá bom? Então, precisa de ter toda uma organização, tá? Para poder se manter atualizado. O profissional hoje que acha que ele só se formou na faculdade ou no curso que ele fez e simplesmente não fosse atualizar, não começar a estudar, ele vai ficar para trás, tá bom? Porque eu, por exemplo, não consigo pegar os 300 trabalhos científicos da minha área para analisar, mas eu pego os 10 principais que saem por mês, analiso, organizo, converso com outros colegas, a gente se atualiza para se manter ativo. Porque diferente de muitos profissionais por aí, eu faço comigo o que eu passo para os meus pacientes, o que eu passo nos meus cursos, entendeu? Então o que acontece? As pessoas precisam entender isso. Se o profissional que está cuidando da sua própria saúde assim, que está cuidando da saúde dos seus pacientes, ele não cuida de si próprio, tá? Então simplesmente ele não vai ter interesse em se atualizar, tá? Então ele tem que aplicar na sua família e tem que aplicar na sua vida. A primeira coisa que vocês têm que entender é que o jejum intermitente, ele iniciou-se, tá? A pesquisa dele com base nos estudos anti-envelhecimento. E eu já vou falar isso para vocês, tá bom? Mas o jejum, ele não é uma modinha, tá? O ser humano faz o jejum desde quando surgiu o ser humano na Terra, né? Porque hoje nós temos uma grande quantidade de comida disponível para todos nós, tá bom? Mas milhares de anos atrás, quando nós surgimos, ou até mesmo centenas de anos, nós não tínhamos essa disponibilidade tão grande de comida. Então nós passávamos a maior parte dos nossos dias sem comer, fazendo jejum, tá? Então existiam pessoas que ficavam 24 horas sem comer, ficavam 16 horas sem comer, e estava tudo bem, como nós fazemos hoje no jejum. E a grande parte da nossa alimentação se baseava parecida com a dieta do Mediterrâneo ou com a dieta paleolítica, que é castanhas,
né? Que é você comer mais gorduras boas e proteínas do que carboidrato em excesso, tá? O carboidrato ele começou a ser introduzido principalmente quando nós começamos a ter essa mordomia que nós temos hoje de grande quantidade de comida, principalmente industrializada e com muito carboidrato em excesso, tá bom? Mas a primeira coisa que a gente precisa perceber, eu vou tentar trazer um passado não muito longe, por exemplo, os nossos bisavós, os nossos avós, eles já faziam um jejum, né? Eles dormiam 6 horas da noite porque não tinha luz e acordavam 6 horas da manhã para trabalhar, 8 horas para trabalhar, né? Então eles ficavam esse período todo sem comer. Hoje não, né? A gente simplesmente acorda, vai dormir 2 horas da manhã comendo, né? Porcaria ainda, e acorda 5, 6 horas da manhã para trabalhar comendo porcaria. Passa provavelmente de 18 a 20 horas do nosso dia comendo e acordado e pouco tempo dormindo. E depois não sabe por que está com câncer, depois não sabe por que está doente, porque você não dá tempo do seu sistema digestório se limpar, do seu corpo fazer a sua própria limpeza, a sua própria organização. Então o jejum é uma coisa que o corpo humano já foi feito para fazer, tá bom? Não é uma coisa que inventaram agora, ó, surgiu do nada, apareceu. E mais uma coisa, quando procurarem cientificidade no jejum, nós temos um prêmio Nobel, na verdade nós temos 3 prêmios Nobel falando sobre o jejum, tá bom? Então o que acontece? O jejum, ele vai proporcionar para o nosso corpo coisas cientificamente comprovadas, tá bom? A primeira coisa que eu preciso falar é: posso fazer o jejum por conta própria? A resposta é não, tá bom? Por quê? A primeira coisa, quando você decide fazer uma alteração na sua bioquímica tão drástica, tá? Mesmo que você comece aos poucos, você precisa entender o que você vai comer na janela aberta. E também o que pode comer na janela fechada, tá? E até que ponto você pode chegar. Porque, nossa, existem várias formas de jejum. Por exemplo, hoje já é considerado também uma forma de jejum a restrição calórica, que eu já pratico ela já há 10, 11 anos e por aí vai. A restrição calórica é você comer menos calorias, né, do que você precisa. Só que se você deixar de ingerir calorias, você precisa aumentar a sua antioxidação. O que é antioxidação? É o combate de danos no seu corpo. Você ficar em jejum, isso melhora vários fatores no seu corpo, mas isso aumenta certos tipos de danos no seu corpo também. Então você precisa saber o que vai estar sendo aumentado em nutrição, tá? E o que vai ser aumentado em proteína, carboidrato e gordura. Então, para você equilibrar proteína, carboidrato e gordura nesse horário da janela aberta, você precisa entender também o que o jejum faz no seu corpo. E é para isso que nós estamos aqui, para poder falar nessa live, tá bom? O jejum ele já é praticado nos monges do Tibete, em várias religiões, inclusive as cristãs, né, que nós temos aqui no Brasil. Então os cristãos mesmo, eles já praticam o jejum, geralmente é um jejum de 4, 5 dias ou 6, 7 dias, tomando sucos, né, que aí já corta algumas coisas. Mas o mais interessante é que a prática do jejum ele já é uma coisa que já está arraigada ao ser humano, tá bom? Para vocês terem uma ideia, a primeira coisa relacionada ao jejum, ela surgiu, para vocês terem uma ideia, em 1962, tá bom? O Dr. Christian de Duvet, o que ele fez? Ele estudou os lisossomos, descobriu o que eles faziam. O que é lisossomo? Você não vai entender o que é o jejum se você não souber o que é lisossomo. Lisossomo é o seguinte, a nossa célula, ela é como se fosse uma bolinha, tá? E ela tem o núcleo e algumas organelas, que como são os trabalhadores dessa célula. E dentre esses trabalhadores tem o lisossomo. E o que é o lisossomo? Ele é uma organela em que a principal função dela é limpar. Ela é o sistema digestório das nossas células. Cada célula nossa tem o seu lisossomo. E o que acontece? Quando você está comendo em grande quantidade e você sempre está dando uma boa disponibilidade de hora em hora, de 3 em 3 horas e por aí vai, de comida para o seu corpo entende que ele não precisa se limpar, né? O corpo não que ele fique preguiçoso, mas que ele aproveita a disponibilidade de comida que você dá para ele e acaba se acumulando erros metabólicos nas suas células e no seu corpo em geral, que não são limpos porque o seu corpo não se atenta à situação. Então, a realidade do jejum é que quando você está em privação de alimentos, dependendo do horário que você está, o seu corpo começa a sinalizar e falar, opa, eu preciso
de nutrientes, eu preciso de proteínas para poder formar novas estruturas celulares, eu preciso de carboidrato, e de onde eu vou tirar isso? Então eu vou começar a analisar aqui dentro dessa célula quem que eu posso matar, porque a autofagia é isso, a autofagia é autodigerir, é auto se comer. Então a célula fala, opa, essa organela aqui está defeituosa, então eu vou digerir ela. Aí ela digere essa organela, forma novas organelas, né? Porque ela vai digerir e vai reaproveitar aquilo. Nesse reaproveito, ela vai pegar aquela organela que estava ruim, vai digerir ela e produzir uma nova organela. Entendeu? Ou seja, é uma forma de reciclagem extremamente interessante, que você não vai precisar tomar medicamento. Na verdade, já estão começando a produzir medicamentos que simulam o fator, né, como por exemplo resveratrol e outros medicamentos, né, fisetina e por aí vai, já estão com a intenção dentro da indústria farmacêutica para produzir esse tipo de medicamento, para ele fazer o nosso corpo, os efeitos da fome no nosso corpo, sem que nós estejamos com fome, tá? Isso já está sendo produzido, tá? Já está sendo elaborado. Mas no momento o que a gente pode fazer pelo nosso corpo é o jejum, tá bom? A primeira coisa que vocês têm que saber é que dependendo de cada hora que você faz de jejum, ela tem um efeito no seu corpo. Então não ache que você fazendo 16, 18 horas de jejum, você vai fazer essa autofagia, tá bom? A autofagia, ela vai ser feita após um jejum de no mínimo 24 horas. Tá bom? A queima de gordura, né, por emagrecimento e tudo mais, ela vai fazer a partir das 12, 14 horas, você já vai começar a emagrecer, porque o seu corpo vai começar a estimular, na verdade, a produção de algumas substâncias, tá? E a queima de gordura, tá? A principal forma que o nosso corpo faz para poder procurar, vamos dizer assim, comida enquanto está em digestão, ele vai tentar digerir a gordura, tá? Então ele vai começar a queimar gordura. E com isso, ele estimulando essa lipogênese, né? O seu corpo vai fazer com que o que ele tenha que digerir para produzir energia, já que você não está comendo, é gordura, tá? Então esse seria a principal coisa que você precisa saber. Se você quer fazer uma autofagia para a parte terapêutica, para limpar o seu corpo de toxinas e tudo mais, ela precisa ser mais do que 24 horas. A primeira atenção é que você precisa de orientação do que comer no horário da janela aberta e também no horário da janela fechada. O Marcos Lira, 321, falou, e a massa muscular? Então, a sarcopenia, né, a perda de massa muscular, isso não vai acontecer se você ingerir proteínas de forma adequada, se você fizer uma ingestão de gordura de forma adequada e tiver o seu nível de leptina adequado durante a janela aberta, o tempo que você ficar em jejum não vai acontecer isso, porque eu inclusive depois vou fazer um videozinho explicando mais essa parte técnica. A lipogênese, ela é ativada no nosso corpo no momento do jejum. Essa é a grande chave do estudo desse prêmio Nobel, tá? Quem descobriu isso foi um prêmio Nobel, foi o Dr. Yoshiro, tá? No Japão, tá? Ele fez um estudo sobre autofagia e ganhou o prêmio Nobel de 2016, tá? Provando que o corpo faz a sua própria